Yeah. Good morning, everyone. Bom dia a morning. todos. Okay. Thank you very much for Muitíssimo joining obrigada this por se training. juntarem a esta I'm sorry capacitação. that we had to Peço start desculpas 30 minutes pelo late today, but início I'm glad tardio, that 30 we are minutos depois, here mas today estou to satisfeita learn por something. estarmos cá hoje para aprendermos algo. Team leader of KADAP Kaizen project O funded by JICA, líder da working with equipa do IPM. projeto KADUP Kaizen, Today, financiado we pela would JICA, like juntamente com a IPM. Hoje, we would like to conduct nós a gostaríamos training de on realizar how a capacitação sobre dry a food como and then how to secar utilize them alimentos in e order for como you to os expand the utilizar de modo businesses. que possam alargar os vossos negócios. Today's main lecture is Mr. O Hama, principal orador and de then I hoje hope é o Sr. you will Hama. enjoy this Eu training espero que and then vocês desfrutem desta apply some of the capacitação techniques in e your que apliquem businesses. algumas das Thank técnicas you nos very vossos much negócios. and Muitíssimo enjoy the obrigada training. e divirtam-se Okay, na the mic capacitação. is on you, Hama-san. Tem a palavra ao Sr. Hama. Thank you. Hello, Obrigado. everyone. Good Bom dia a morning. todos. Can you see me? Conseguem ver-me? Thank you for joining. Obrigado por se juntarem. Most of yours, Tal sometimes como you attended the last a session maioria de in vós que March participou da última sessão em about the março feed production, I suppose. sobre But today, a produção de we're happy to alimentos, organize hoje another nós series of organizamos training mais in uma terms of the dry série food de and powder capacitações products. para produtos alimentares Today, secos e em firstly, pó. Primeiro, I introduced the three contents of vou the training this week. apresentar os três conteúdos Intensely, we da do the three capacitação trainings esta in semana. one Nós faremos week, as capacitações durante Wednesday esta and semana, na Friday. segunda, So quarta e I sexta-feira. introduced shortly, Eu vou briefly, apresentar about de the forma contents of the breve three os trainings first. conteúdos But das três today, here, capacitações. we Hoje, are learning nós about the vamos dry aprender sobre techniques as for various técnicas de kind of local secagem raw materials, para vários whatever you find produtos ou in matérias local. brutas And locais. also, the E Wednesday, também, we na organized quarta-feira, together nós with the vamos maize flour producer about the nos production reunir com os management. produtores de And farinha de Friday, milho para the falar de final métodos de session produção e gestão. from Manica. Na So sexta-feira, we will o organize último dia, some processed estaremos com a foods Manica, onde or vamos products falar from the sobre dried processamento materials. de So alguns these produtos three a partir will da contribute matéria to bruta your seca. E nós esperamos somehow que new isto techniques venha or a new products contribuir in the com future. novas Okay, técnicas so ou produtos you vossos see no futuro. this farm, né? They're Conseguem beautiful ver? place. Esta So machaba, este today campo é um we are local in Namasha, lindo. Hoje nós Quinta nos Irene encontramos em Namacha, na of Quinta Dona Irene, Marisa. So com a please join. senhora Marisa. Se faz favor. Thank you. Thank you for coming today, né? Dona Obrigado Marisa. por cá estar, senhora So, Marisa. Dona Marisa, A sometimes you senhora know, Marisa, is an alguns expert de vós on talvez já several conheçam, ela é various uma type of the especialista products, em including a diversos dried powder, produtos, dried fruits, incluindo and pós some secos, achar or frutas vinegar or some secas, various kind of achar, the vinagre, special point of Quinta mas Irene, o she forte da produce Quinta most of the raw Irene é material in que her ela farms. produz a maior So parte da that is a matéria-prima kind of na sua machamba. Este é o like a tipo kind of product, right? de So produto today, Cadupa. firstly, we start with her presentation Nós about her vamos business and the começar products com a she's apresentação making. So do seu let's learn it negócio e together. So produtos. please. Vamos, portanto, aprender juntos. Se Obrigada. faz favor. Por me juntar aqui à equipe do CADUP para poder mostrar um pouco daquilo que eu faço. Eu aqui, para além de produzir vegetais, produzo ervas medicinais, chás e depois também transformo os produtos que eu tenho, como limão e outros produtos, em achares, jams, licores, e também produzo óleos essenciais, farinha de banana, porque aqui, portanto, ao meu redor, nós temos muita banana verde, e é um dos produtos que eu dou muita atenção, porque nós temos um material, e é disto que nós temos que pensar quando nós pensamos em fazer um produto. Devemos procurar o que é que nós temos disponível ao nosso redor com maior facilidade para poder o nosso negócio correr da melhor forma. Então, eu aqui
estou portanto, em Namache. A Quinta Irini está localizada exatamente em Mafiana. E, portanto, eu vou-vos apresentar aqui, para além dos achares, os jams, tenho aqui os licores, tenho aqui o suplemento de banana verde e, para além de diversos chás, que todos eles são produzidos aqui na Quinta. Neste momento, eu no início comecei por produzir os chás e embalá-los prontos, secos, mas portanto, na forma natural. A partir de um tempo, eu comecei a apresentá-los já, portanto, processados. Não só processados, portanto, secos, mas também moídos, em forma de pós. Tenho aqui o chá da folha de mandioqueira, tenho aqui o chá de balacate moído e também tenho aqui o chá de papaieira. Para além de alguns outros frutos que eu também adquiro na região e secos. So, Dona Marisak, can I ask you one question? Yes. Posso colocar uma pergunta, se faz favor? How do you produce Como many é que various type of produz the leaves and the vegetables and as fruits here? folhas Is e there any vegetais e frutos special aqui? like a method for Tem algum production, like método especial de produção, including the chicken and manure and the incluindo biogas and the estrume de fertilizers? Can you explain galinhas, a bit your biogás, system? fertilizantes? Pode explicar um pouco do seu Pronto. sistema? Eu, pronto, comecei a produzir de forma orgânica, porque depois de termos passado por uma crise em que praticamente quase que fomos intoxicados com uns, portanto, vegetais da compra, então passei a produzir de forma orgânica. Então, para tal, eu fui pondo a minha quinta a funcionar de forma recíclica. Portanto, nós utilizamos, eu tenho animais, estes animais, neste momento estou a aproveitar o estrume para produzir o gás. Este gás também me dá, portanto, o biofertilizante, que é o que neste momento, para além do estrume, eu estou a utilizar para fertilizar as minhas plantas, os meus vegetais. Tirando isto, eu também, portanto, produzo aqui na quinta cogumelos, e este, portanto, o que resta dos cogumelos, depois da produção, também utilizo para fertilizar, portanto, as hortas, e, portanto, vou produzindo de forma cíclica. Se eu produzo limão, o que é que eu mais posso tirar para além de vender o limão in natura? Então, eu, para além de produzir o limão, também seco a casca, produzo farinha de casca de limão para, portanto, a saúde, porque é uma fonte natural de vitamina C, e para além disto, ele ajuda, auxilia quando as pessoas estão a fazer quimioterapia. Mas tudo isto necessita que nós investiguemos um pouco mais acerca daquilo que nós queremos fazer. Para além do limão, tenho a laranja, que também podemos utilizar a casca seca, e depois de eu produzir os jams, também reaproveito a casca para fazer outros produtos. Então, esta é uma forma de nós podermos utilizar os produtos de forma cíclica, não desperdiçando absolutamente nada. O que resta, que eu não utilizo para isto, utilizo para a alimentação dos animais também. Obrigado. Today we planned Hoje nós planificamos a mostrar como fazer. De um ponto de vista prático, nós preparamos algumas ferramentas do outro lado. E agora vamos para o local onde poderemos mostrar. Mas durante esta caminhada, por favor, vejam um vídeo sobre a quinta. Podem, por favor, mostrar o vídeo número 1 para os participantes, se faz favor. Ok. Yes.
I think it's cool. Yeah. And let's now they're seeing the fish pond and the galinha and the malga. Bom dia a todos. Pelo visto, estamos a ter algum problema de conexão. Por favor, aguardem. Hello, can you hear me? Yes, Sorry we for. can. Okay, good. Muito obrigado. So we changed the place now. Nós mudamos de It's local. It's a bit hot, no? Yes, the machines need it. Okay. All right. So, let's. Have you seen the video? The Viram Mashamba, o né? vídeo, a Quinta Mashamba, Irini. So da here Quinta we can find Irine. lots of
about that. Aqui nós And podemos leaves and encontrar fruit, these things, vários and we love to produtos, folhas, dry it up. frutas, But do you know e why nós we really secamos. Mas concerned of the sabem por drying que é que process? estamos Can preocupados you com o imagine? processo de Any secagem? participant can raise your Qualquer hand participante to pode answer the question, why responder à we pergunta: love to por que dry é que the gostamos things, de like even secar fruits and leaves? For produtos what? tais como frutas e folhas? Para que é que secamos? So can anyone raise a hand? Há algum voluntário para responder? No? No one? Não há All right. voluntários? So, yeah, you might know that. So we are Poderão saber que really concerned of the drying process because if we nós dry it, preocupamos-nos so we com o can processo conserve de it much secagem, longer pois se than the estiver fresh one. seco, And nós also we podemos can preservar por um improve the período mais longo do nutrients que os produtos intake, frescos like e também digestions podemos through the melhorar drying o consumo process de and also nutrientes, powder isto é, making. através da So, digestão de and produtos so secos, this bem is como very important, produtos em but pó. we have to know how to make it better. Este aspecto é muito Like importante, a mas nós hygiene process, devemos saber como these fazer things. de So forma melhor. we Isto é o invite processo Marisa-san de higiene. to introduce you E how por to isso make nós it. convidamos Okay, a thank you. senhora So Marisa please, para mostrar can como you fazer. demonstrate how to make it, Pode, se faz please? favor, Ok. fazer a demonstração? É assim, uma das coisas que nós muitas vezes fazemos é que higienizamos os produtos. Quando nós estamos a higienizar, todos nós dizemos, bom, todos nós sabemos como lavar e como processar, portanto, como lavar principalmente, e higienizar os produtos. Mas há algumas regras que nós temos que ter e temos que seguir quando estamos a fazer processamento para venda. E que devíamos também ter estes cuidados quando fazemos para nós. Uma das coisas que nós devemos fazer, e devemos fazê-las muito bem, porque portanto, isto é muito importante para a conservação e também para a nossa saúde. Uma das coisas é que nós devemos começar por lavar as mãos. Todos nós sabemos que lavamos as mãos, tudo bem. Mas, por exemplo, nós mulheres, muitas vezes usamos anéis. E quando nós vamos lavar as mãos para trabalhar nos produtos, para poder processar, uma das coisas que nós devemos fazer é lavar as mãos sem os anéis, trabalhar sem os anéis. Porque é muito importante que os anéis estejam fora, porque entre eles alguma coisa pode ficar. E então, se nós depois fazemos a embalagem e, portanto, queremos que eles conservem mais tempo, nós podemos dizer, olha, não sabemos porquê apareceram fungos, os produtos ficaram com fungos. Às vezes é o que está, portanto, entalado no meio dos anéis. Inclusive até sabão que nós usamos para limpar, para lavar as mãos, fica no meio dos anéis ou por baixo dos anéis. Temos que ter este cuidado. Outra coisa é, eu aqui só vou fazer uma demonstração, mas se eu estiver a trabalhar para o processamento, eu devo retirar tanto o relógio como o pulseiras, principalmente o relógio, porque nós, no momento em que estamos a trabalhar, por qualquer descuido, podemos partir o vidro e entrar em pedaços de vidro. Imagine se nós temos uma grande produção, acabamos perdendo toda por causa dos pedaços de vidro que se partiu. Nós dizemos que não é comum, mas pode acontecer, então vamos evitar. Outra coisa que devemos fazer e ter muito cuidado é o verniz. Devemos tirar o verniz. Se nós repararmos, muitas vezes nós esquecemos de tirar o verniz e trabalhamos com verniz, vamos ver que alguma parte do verniz já saiu. Às vezes saiu e está dentro do produto. Então, é este pequeno conselho que eu quero deixar aqui para que quando nós estivermos a fazer isto de forma, portanto, mais consciente e termos estes cuidados. Agora, eu vou mostrar também os cuidados que devemos ter com as folhas. Eu sou produtora, então eu sei que muitas das vezes, quando nós temos, e principalmente para nós que produzimos de forma orgânica, nós temos a concentração de alguns, neste momento não tem nada, mas pode acontecer em alguns momentos nós termos pequenos insetos, eles por trás das folhas, e nós muitas vezes vamos lavar e não temos o cuidado de virar as folhas. Lavamos de uma forma aleatória, metemos tudo na água, por exemplo, e desta forma nós não estamos a higienizar como deve ser. Porque se nós levamos todas as folhas
e pomos, por exemplo, para quem não tem água corrente, vamos lavar em bacias, quando nós levamos as folhas todas e pomos dentro da bacia, nós estamos a concentrar lá se houver algum bichinho, se houver alguma sujidade naquela bacia. Então, nós devemos lavar as folhas uma a uma, irmos lavando, não só à frente, como também atrás, termos atenção de ver. Lavamos na primeira água e depois lavamos na segunda água. E nós vamos verificando a nossa água, se está limpa, se continua limpa ou não. Se tivermos alguns vegetais que têm alguma sujidade, nós vamos vendo e vamos mudando a água. Este é um processo muito importante portanto, para iniciar a secagem dos produtos. Obrigado. So, I think you know how to wash it clean it Penso before the que sabem processing. como a lavar e So, limpar it means antes do you have to take care processamento. of your hand and Temos que everything. tomar So, cuidado good, com o thank que you. temos nas nossas And mãos, so vernizes e then, anéis. can I ask one question? Posso colocar uma Yes. pergunta, How se do you faz dry favor? it after that? Como é que faz a Ok. secagem Antes de eu depois? ter esta máquina que vocês veem aqui, eu fiz os meus próprios secadores com material local. Eu fiz com paletes e com plástico. A parte de baixo tinha uma rede, que é a rede mosquiteira, para, portanto, impedir que entrassem os insetos. Então, no vídeo, vocês vão poder ver portanto, um destes secadores, que felizmente eu já não tenho, portanto, felizmente o Ramasan tem os vídeos deste material que eu já usei e infelizmente neste momento já não os tenho cá, mas ele vai poder mostrar no vídeo como é que eu fiz os primeiros secadores. Okay? Neste momento eu utilizo este secador, solar, que, portanto, tem melhores condições para secar, porque tem aqui o painel que nos mostra, portanto, a temperatura, ele tem uma forma portanto, de passagem e de circulação do ar. Aqui eu tenho chá de hibisco a secar, este já está seco, tenho aqui o chá de hibisco, tenho aqui também outros materiais, como a casca de maracujá, que também serve para fazer farinha, e esta farinha é para emagrecer, para ajudar a emagrecer. Portanto, ele já está bem seco, conforme podem ver. Tenho aqui a casca de maracujá. Também tenho aqui as cascas de limão e também tenho aqui as cascas de laranja. As cascas secas podem ser conservadas durante muito tempo, para acima de 1 ano, e podemos fazer diversos produtos. Cada um deve pensar o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Aqui, por exemplo, eu tenho alho porró seco, ele está completamente seco, portanto, podem ver aqui. Portanto, ele, para além de se partir, ele também, portanto, pode fazer farinha. Este bocado de cenoura, uma das perguntas que o Ramasan fez no princípio, por que é que nós devemos secar? Primeiro, porque nos dá maior tempo de conservação, e depois, porque com o material seco, nós gastamos muito menos espaço. Podemos imaginar que neste bocado de cenoura que aqui está, são 3 quilos de cenoura. São 3 quilos de cenoura aqui, neste bocado. Bem? Aqui também temos a folha, ainda está a secar. Isto é alho porró. É este que está aqui embaixo. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui temos, por exemplo, alho seco. Okay? Uma grande quantidade, mas ele já seco, já faz isto. Aqui também tenho alguns outros produtos que eu tenho, portanto, que também fiz, portanto, a partir da secagem. Ok. So, muito obrigado. So now we have to move another way. Nós temos que avançar para um outro local. See another video
E, entretanto, vamos ver um outro vídeo com exemplos de países asiáticos, tais como o Vietnã. Vocês poderão ver como é que fazem a banana seca ou manga seca, bem como outros produtos, tais como o arroz e a batata doce. Podem partilhar o segundo vídeo para os participantes. Muitíssimo obrigado. Okay, we can move to the machine for the grinder. Hello. Can you see us? Conseguem Yes, we ver-nos? can see you, Thomas. Okay. Hello. So once again, how did you see the video clip O que é que from acham do Vietnam? vídeo So you can see do many Vietnã? things very interesting, né? Vocês So puderam if ver you're muita coisa interested, so we interessante. can Caso share the estejam original interessados, YouTube nós channel podemos partilhar o links canal for de you YouTube, after os that. links So originais take do it canal de later. YouTube para que Okay, vocês so now possam we are here in the ver. processing room. Nós So estamos agora na Marisa-san sala de will processamento. A instruct senhora you how Marisa to vai make clean dizer-vos even como you use the machine. So fazer ou how? limpar os So I produtos. think Marisa-san, please explain to me. Né? Marisa, por favor, explique para mim. Okay. So can you show your machine? So Pode mostrar a you can sua prepare in máquina advance? Ok. que foi preparada de forma antecipada? Nós aqui estamos no sítio em que eu tenho, portanto, já uma máquina para fazer a farinha, portanto, para fazer a farinação. Mas antes de eu utilizar esta máquina,
eu utilizava o pilão. E é muito importante também, quando nós estamos a utilizar o pilão, nós podermos ter todo o cuidado com o próprio pilão, depois de nós utilizarmos, lavarmos, secarmos e taparmos o pilão. É necessário nós taparmos não só o pilão, como também o pau de pilão, porque ele também pode ser um veículo para, portanto, levar fungos ou levar areia para o nosso produto final. Tanto é que nós muitas vezes comemos alguns produtos feitos e nós, no fim, reparamos que, afinal de contas, eles têm areia. O que faz com que a gente perca os nossos clientes se nós estivermos a vender algum produto e os nossos clientes depois repararem que estes produtos contêm areia. Então, nós devemos ter muito cuidado com o pau do pilão, devemos ter muito cuidado com o próprio pilão. Higienizar antes, fechar, deixar secar, fechar e depois para podermos ter esta conservação. Eu, quando acabo de utilizar a minha máquina, eu tapo-a toda. Não só a boca, onde entra, como também o sítio por onde sai. Então, por aqui, eu sei que não pode entrar nem poeira, nem nenhum bicho, porque se nós deixarmos ela descoberta, pode entrar algum inseto, algum bicho. Então, neste momento, eu vou abrir a máquina, ok? E mostrar que, depois de eu processar, não é? Neste momento, depois de eu processar, não é? Eu abro a máquina, não é? E devo fazer esta higienização à máquina. Quando nós acabamos de processar, nós normalmente temos farinha. Se nós deixamos esta farinha ficar, ela pode criar bolor. Então, depois de eu processar, eu acabei de processar, eu devo agarrar, portanto, os materiais e limpar os materiais. Okay? Devo higienizar muito bem para que não fique produto aqui, não fique absolutamente nada aqui na máquina. Okay? Assim que eu acabo de processar, devo deixar a máquina bem limpa, ok? Para poder, portanto, não só conservar o material, para que ele me dure mais tempo, mas também para que numa próxima, portanto, processo, eu não tenha este material. Esta máquina eu uso não só para fazer a farinha de banana, como também para fazer os chás. Então, eu não posso misturar, portanto, acabar de passar por um produto. Então, nós temos vários, portanto, utensílios para higienizar devidamente a máquina. Então, eu depois disto, higienizo não só aqui, também temos esta parte, que é necessária tirar, não é? Para poder higienizar a máquina. Ele sai esta peça, agora, então, ele sai esta peça e depois também higienizo toda ela. Não só aqui, como também aqui por dentro, não é? Tenho que ter todas as partes e depois, então, fecho a minha máquina e protejo-a para que não entre nenhum inseto. Muito obrigado. Okay. So you understand, né? So for preparation, before processing, we Para a have preparação think e about antes the do hygiene processamento, process. nós temos que So like a considerar lesson for you, aspectos né, for de tomorrow. higiene. Okay. So Esta é now uma we lição para actually vós. another session should be the back to the first place to instruct you Vamos ter uma outra how sessão to onde dry teremos que voltar with para o the sítio very inicial, simple tools, onde whatever vamos you ensinar-vos can a fazer do a even secagem today. com So let's do. peças But muito I think simples. we don't have much movies more, Acho so que já não I think you temos can move mais vídeos use the first para video mostrar 101 first once again e for talvez possam about the repetir Hintaí. o primeiro Please, vídeo Inácio, please. Thank em you so much. relação da Okay, we can quinta, move. com a informação da quinta. Se faz favor, senhor Inácio. Exciting, huh?
Okay, it's okay. She's Okay, bringing. no, it's okay. Então, aqui. So, hello. Yes, we can hear you. Okay, hello. Another place. Estamos noutro So, sítio. we are now, let's learn about the Vamos drying agora process with aprender the pan and the sobre o fire. It's very processo simple, de it's very secagem effective, com né? uma And panela good e quality. fogo. É So muito let's see, simples, please. mas eficaz e de boa Então, qualidade. aqui Se eu faz quero favor. vos mostrar como é que eu faço para secar outros produtos. Esta é uma forma muito antiga de poder se secar produtos, mas que ao longo do tempo nós fomos esquecendo. Uns foram esquecendo, outros não sabem como fazê-la e outros ficam na dúvida: será que depois este material tem qualidade? Porque nós, quando vamos nos alimentar, não estamos só a pensar em nós comermos e, portanto, ficar saciados. Não, nós temos que pensar também na nossa saúde. Então, é bom ou não? É realmente bom? Era um processo bom, só que nós temos que ter alguns cuidados depois de nós fazermos esta secagem. Há muitas pessoas que depois de fazerem esta secagem, e na nossa língua nós chamamos mufúcia, que é a secagem destes materiais, mas que depois punham a secar, por exemplo, em cima da casa, punham a secar, portanto, em sacos, abertos, outros até no chão. Então, continua a fazer-se da mesma forma, mas com outros cuidados, que é, começando por mostrar para a secagem no lume, nós fazemos com muito pouco carvão ou lenha. Pomos, portanto, a nossa aqui, estou a mostrar a matapa. Esta matapa já está preparada com alho e um pouco de sal, já foi pilada, e eu vou secando esta matapa na panela, até ela desidratar completamente, sair portanto, todo o líquido, e eu vou mexendo, vou utilizando, portanto, este processo para a secagem da matapa. Podemos secar matapa, podemos secar folhas de feijão verde ligeiramente cozinhadas, folhas de abóbora e muito mais. Normalmente, a cacana é secada, mas sem ir ao lume, porque senão ela vai amargar muito mais. A cacana é normalmente seca, portanto, ao natural. Mas a matapa, a folha de feijão nhemba, a folha de abóbora, deve levar uma pequena fervura, assim como também as couves. Nós devemos passar ligeiramente no lume e depois então é que levamos para a secagem. E devemos também adicionar um bocado do sal, porque o sal ajuda a desidratar e a conservar. Portanto, aqui mostrei-vos a primeira parte, mas porque leva algum tempo, aqui tenho a matapa já seca, já também cozinhada e seca. Ela passou primeiro por esta desidratação. Quando ela já estava bem seca, levei, portanto, à bandeja, não é? Podemos pôr numa bandeja, podemos pôr numa tampa de panela, podemos pôr num saco, desde que ele esteja bem lavado, higienizado. Por exemplo, se eu estiver, portanto, ponho numa bandeja, posso cobri-la com um saco plástico, desde que eu faça uns pequenos furos para poder evaporar portanto, aquele vapor que se forma, aquelas gotículas de água que se formam e não voltarem a entrar na matapa. Então eu posso tapar com um plástico ou com um vidro. Só que quando nós estamos a tapar com vidro, temos que ter o máximo cuidado, que é para que a gente não perca o nosso produto. Então, aqui mostro-vos já a matapa seca. Ela já, portanto, passou pela panela e foi ao sol. Okay? O produto é o mesmo e
conserva as propriedades iniciais portanto, da matapa ela fresca. Muito obrigado. Thank you so much. So now we know you can apply for your business, for your Que estas daily life técnicas podem ser sometimes. aplicadas So, para os vossos negócios, bem yes, como so para a I vida suppose diária. it's like all things what we have prepared today. Penso So que I isto é tudo o que suppose we tínhamos we preparado might para have some o dia de questions hoje. from you, Não sei se and teremos you algumas are happy to perguntas por answer parte dos the questions. participantes. Havendo alguma Any pergunta, question teremos o now? maior Anyone prazer can em write down responder. your message Caso or tenham algumas even perguntas, podem you can escrever raise no your hand. campo de mensagens ou podem levantar as vossas mãos e ligarem os microfones para colocarem as perguntas. So now we read up some questions in Portuguese. Vamos ler algumas perguntas agora que estão Bom escritas dia, em português. participantes. A Cristina Cumbula pergunta: todos os produtos podem secar na secadora ao mesmo tempo? A questão é para a senhora Irene. Todos os produtos podem ser secos desde que eles não tenham umidade e não passem, portanto, um produto para o outro. Quando se fala de folhas, ainda que caia uma ou outra folha, desde que a gente consiga separar sem problema, não há nenhum problema deles estarem, quer dizer, vários produtos ao mesmo tempo no secador. A Biemércia, bom dia. Pode-se usar o secador elétrico? Pode-se, sim, pode secar. Existem diversas formas de secagem. O importante é nós podermos secar. Também pode ser usado o forno. Por exemplo, o forno a gás, o forno elétrico, desde que, para tal, deixemos a porta aberta do forno para não queimarmos, portanto, as proteínas. Cristina Cumbula, para banana verde, pode-se usar esta técnica da panela? Não. Não devemos usar esta técnica da panela para não queimarmos as proteínas. Qual é o tempo ideal para secar banana verde? Tudo depende do sol. Se formos secar ao sol, depende da intensidade do sol. No inverno leva 3, 4 dias, no verão leva um pouco mais, mas também tudo depende do secador que nós temos. Como fez para adquirir este secador interessante? Pronto, este secador interessante foi, portanto, adquirido no âmbito de um projeto que a Unido lançou, que era, portanto, energias renováveis. Thank you for your Muitíssimo obrigado questions. pelas diversas perguntas. Alguém levantou a mão? Diana Gemus. Sim, bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer pelo programa. Queria dar algum contributo, né? Porque também sou muito curiosa nessa área de processamentos e trabalho um pouco com processamento de frutas. E é muito ideal, é o método mais ideal para secagem. Muitas das vezes aconselha-se fazer secagem ao sol, observando medidas de higiene, né? Porque ao sol não se perdem muitos nutrientes ou é capaz de conservar a maior parte dos nutrientes que os produtos têm. Em comparação com secadoras elétricas, com secadoras, vamos fornos, por exemplo, que nem não têm exatamente essa função de secar. Secadoras elétricas já chegam até a ser também eficientes. Então, os métodos melhores são esses de secar ao sol e secar com uma secadora apropriada, né? Pode-se usar esses métodos de secador de forno como uma segunda opção, mas não garantem que vai preservar a maior parte dos nutrientes, pelas minhas pesquisas, né?
E eu gostaria de colocar uma questão sobre a secagem, essa usando panela. Se essa secagem é simplesmente ideal para as verduras ou pode-se secar mais coisas como frutas, entre outras coisas. Muito obrigada. Bom, assim como acabaste de dizer, e muito bem, que o forno não é ideal para a secagem de alguns produtos. Por isso, nós devemos pesquisar o que nós queremos secar, se é ideal ou não secar no forno. Assim como eu estava a dizer, a banana não é ideal secar nem na panela, nem no forno a gás, mas sim solar, num secador solar ou num secador elétrico. O que estavas a dizer, sim, no secador, portanto, a fruta não deve ir ao lume para a secagem, para a gente conservar, porque ela perde algumas propriedades. O lume, a panela, é ideal para secar, portanto, folhas. A Cristina Kumbula, como ter a certeza que o produto está totalmente seco, principalmente a farinha de banana? Quando nós, portanto, a forma como eu sei que ela está completamente desidratada é quando eu agarro a banana, porque ali o que nós secamos não é a farinha, é a banana inteira, portanto, em fatias. Quando eu agarro, portanto, por isso mesmo nós devemos cortar fatias muito finas para poder secar. Então, quando eu agarro no produto, e conforme eu mostrei ali com a casca da maracujá, e ele parte. E ele parte-se, portanto, desfaz-se. Thank you. I have a question. Eu tenho uma pergunta. Tem mais uma mão aqui, a Sim, senhora Messia. Mestre, sim. Bom dia a todos. Quero agradecer pelo tempo que dispensaram para poder nos dar dicas para o nosso dia a dia e para o trabalho que a gente tem desenvolvido. Eu achei muito interessante desde os cultivos que ela faz, os métodos que ela tem usado. Fiquei mesmo encantada e eu gosto muito dessa área de poder produzir e depois de poder transformar os próprios produtos que a gente tem nas nossas machambas. Eu uso muito ervas para fazer um determinado tipo de sal. Mas eu agora queria começar a fazer o processo de secagem, por exemplo, do alho, do tomate, mas só que tenho até o secador elétrico, mas eu não estou a conseguir a 100% a atingir o ponto, porque eu não queria chegar até ao nível de poder perder as propriedades, por exemplo, do alho. Então, no forno, no secador elétrico, qual seria mais ou menos o tempo que eu podia usar para um legume ou ou mesmo para uma verdura por aí em diante? Porque, por exemplo, o alho é um bocadinho diferente do próprio tomate. O tomate tem mais líquido. Queria saber qual é o tratamento que nós podíamos ter. E muito obrigada. Está de parabéns, a dona Marisa, tem um trabalho fantástico. Estou mesmo apaixonada. Obrigada. É assim, normalmente fazem instruções para cada produto. E eu não te posso dizer exatamente quanto tempo ele vai levar, se vai secar melhor ou não, portanto, em tanto tempo. Isto porque, primeiro, não estou a utilizar o secador elétrico e depois é preciso nós irmos também adaptando e nós irmos pesquisando e vendo o nosso produto. Isto parte de experiência. É aquilo que todos nós temos que ter, experiência. E então nós vamos experimentando portanto, os nossos sistemas e vamos ver até que ponto é que eles funcionam. Por exemplo, eu quando iniciei e fazia naquele meu secador, o secador que eu mesma fiz, eu vi que ele não era apropriado para fruta. Então eu não estava a secar fruta.
Quando eu estou a falar de fruta, estou a falar de fruta com bastante umidade. Por exemplo, não maçã, mas, por exemplo, o limão, a laranja, porque há outra fruta que a gente não precisa de muita temperatura para ele desidratar. Quando eu estava a dizer que a gente vê que ele está, portanto, seco, quando ele parte, nem todas as coisas partem. Por exemplo, a maçã, ela fica completamente desidratada, mas não ao ponto de tu conseguires quebrar para fazer uma farinha, por exemplo. Ela fica desidratada, mas sem quebrar. Então, nós vemos que a partir dali para a frente, a fruta vai queimar. Muito obrigado. Thank you so much. So, is that okay? So, all right. So, thank you very much for your explanations and Muitíssimo questions. obrigado pela sua And we explicação. are Agradeço closing também training pelas today. perguntas. Nós vamos encerrar Before closing, a I'd like to capacitação de hoje, inform mas you antes do about the encerramento, training on gostaria de vos Wednesday. informar da We capacitação na are quarta-feira. concentrating on the Nós vamos production focar-nos na management, gestão da so produção, the measurement and the recording isto é, as to medições, realize the os stable registros, quality of dry até ao alcance products. de uma qualidade So estável de please produtos join a again secos. Queiram, por on favor, mais Wednesday uma in the vez, morning. a So juntar-se a we nós na start exactly quarta-feira de 9:30. manhã. Take photo. Nós vamos começar exatamente às In 9 horas Yeah, e 30 one minutos. minute? Yes. Ok. Quando, portanto, eu estava aqui a falar sobre a minha quinta, eu, para além daquilo que vocês, portanto, puderam observar, eu, para além de, portanto, produzir os vegetais, também tenho tanques de tilápias. Há uma outra parte que não foi possível, portanto, mostrar, porque eu também tenho colmeias, portanto, colmeias que produzem, portanto, mel, e também produzo cogumelos também na minha quinta. Então, eu faço, portanto, isto de forma cíclica, não é? Para melhor aproveitar o meu tempo e o espaço. E o que eu, portanto, gostaria de poder deixar também como uma opinião para todos vocês é que cada um deve procurar fazer um produto que sai da sua ideia. Nós procuramos as formas como fazer, porque nós não vamos inventar a roda, existe, mas gostaria de poder partilhar que nós devemos procurar aquilo que ao nosso redor nós temos mais para poder facilitar o nosso trabalho. Não ficarmos só a olhar o que o outro faz para podermos imitar. Porque eu, por exemplo, tenho muita banana aqui à volta de mim, mas há outras pessoas que não têm a banana à volta. E se é para negócio, pode vir a tornar-se muito mais caro, muito mais dispendioso, porque tem que se deslocar para sítios muito mais longe para poder vir a fazer isto. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando queremos fazer negócio é olharmos ao nosso redor. O que é que nós temos que podemos oferecer e que o nosso cliente pode querer comprar. Muito obrigada. Muito obrigado. So we have additional question. Okay, Temos perguntas adicionais? Okay, one additional question. Tenho uma One of the pergunta adicional. participants Um is dos asking if they participantes can visit perguntava your se é que farm. pode visitar a sua quinta. Sim, For me, you can visit. podem visitar sem And problemas. she can buy my product. E também pode comprar os meus produtos. And also some of them wants to have Alguns contact participantes information of gostariam de ter so that os they can seus contact contactos you para que possam individually. entrar em contato And consigo de forma my individual. number of WhatsApp O meu WhatsApp é 82 44 29 190. Este é o número do WhatsApp. O número para, portanto, chamadas é o 84 88 15 852. E muito obrigada.